Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu quero ler mais um verbete para vocês daquele livro, que eu tô lendo, Feminismos em Movimento. E hoje eu vou ler um pouco sobre feminismo liberal. Quem fez esse texto foi a Carolina Garcia e tá na página 168. Então vou ler para vocês agora. E ela também é doutora em Ciências Sociais. Então deixa eu ler para vocês o que ela escreveu sobre esse feminismo liberal aqui. Vamos lá. Tem uma citação aqui da Wollstonecraft, depois vem o texto. A citação da Wollstonecraft, de 1792, página 20 a 21. Como se pode esperar de uma mulher que ela colabore, se nem ao menos sabe por que deve ser virtuosa? A não ser que a liberdade fortaleça a sua razão, até que ela compreenda seu dever e veja de que maneira este está associado ao seu bem real. Se as crianças têm de ser educadas para entender o verdadeiro princípio do patriotismo, suas mães devem ser patriotas e o amor à humanidade, da qual surge naturalmente uma série de virtudes. Só pode nascer caso seja considerado o interesse moral e civil da humanidade, mas hoje a educação e a situação da mulher deixam-na fora de tais indagações. Está falando daquele período, daquela época e daquele espaço que ela vivia, né? Então, só lembrando, isso foi escrito em 1792, tá? Agora vamos para o texto da Garcia. A reivindicação dos direitos das mulheres, no seio da tradição liberal e iluminista europeia, deu origem ao que se convencionou chamar de feminismo liberal. Em linhas gerais, o liberalismo pode ser explicado como uma filosofia política inspirada na compreensão de que a condição humana deve ser baseada na liberdade de direitos dos indivíduos, no universalismo, no individualismo e na separação das esferas pública e privada. Fruto dessas ideias socio-históricas situadas, o pensamento feminista liberal emerge tomando tais pressupostos como norte, fundado sobre a crença na capacitação humana de razão e racionalidade enquanto um direito natural entre aspas, a liberdade que deveria ser entendido às mulheres. A Mary Wollstonecraft, daquele livro até que eu já mostrei para vocês, em Reivindicação dos Direitos das Mulheres, Olympe de Gouges, que também escreveu, um texto muito importante. Esse texto da Olympe de Gouges foi também sobre algum tipo de entendimento sobre o que as mulheres podiam ou não fazer e por que os homens sempre excluíam elas de todas as coisas, Então esse texto também foi nesse entendimento, que foi escrito um ano antes da reivindicação do direito das mulheres. A Olympe de Gouges escreveu em 1791 aquele texto dela, tá? Então voltando aqui para a compreensão do que é esse texto nas palavras, da Carolina Garcia, escuta. A Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e John Stuart Mill são considerados os principais fundadores dessa corrente que se convencionou chamar de primeira onda do feminismo, tendo por base ampliar os preceitos liberais de liberdade e autonomia, removendo as barreiras sociais e legais para a cidadania plena das mulheres. Wollstonecraft, página 243, argumentava que somente compartilhando dos mesmos direitos e emancipadas, as mulheres emulariam as virtudes do homem, entre aspas. Considerando o indivíduo como ponto de partida da organização social, tal vertente feminista, originada nos contextos norte-americano e europeu, toma as premissas da modernidade e do liberalismo como base para produzir uma contestação reformista que permitisse ampliar a igualdade formal e substancial das mulheres para o pleno usufruto das suas capacidades individuais e autodeterminação. Tal abordagem parte do pressuposto de que a igualdade e a autonomia não são apenas direitos, mas precisamente meios instrumentais para consolidá-los. Se diversas correntes dos feminismos apontam
para a constatação da existência de uma persistente subordinação feminina em grande parte das culturas e sociedades contemporâneas, assumindo formas nomeadas como feminismo radical, feminismo socialista, feminismo negro. Dentre muitos outros específicos do feminismo liberal seria a sua adesão aos valores norteadores do liberalismo. Assim, no seio do argumento do feminismo liberal estaria a reivindicação de igualdade entre homens e mulheres na esfera pública e privada por meio de mudanças culturais, legais e institucionais, a fim de garantir o acesso igualitário das mulheres à educação, à saúde e ao mercado de trabalho. Autoras fundadoras da formação do pensamento feminista liberal contemporâneo, como Susan Locke e Carole Bettman, centraram suas análises sobre as implicações limitantes das racionalidades liberais para as mulheres. No cerne de suas críticas e estrutura social do liberalismo está a cisão entre a esfera pública e privada, produzindo, no entanto, diferentes problematizações e abordagens. A partir das teorias modernas do contrato social, conceito que vincularia os indivíduos à condição de cidadãos que desfrutam da capacidade e racionalidade de seres iguais e livres para atuar na esfera pública, Bettman, que inclusive eu já indiquei o livro dela aqui, né? Aposta para a existência de um segundo contrato implícito, as teorias liberais fundamental à manutenção do contrato sexual. Nessa proposição, Bettman argumentou que tais relações contratuais típicas do liberalismo implicam em relações de subordinação, pois a plena realização dos indivíduos masculinos na esfera pública dependeria da existência de um contrato sexual precedente que se firma sobre a sujeição das mulheres ao privado para a fruição masculina do espaço público. Problematizando os dualismos operados no pensamento liberal de separação entre cultura natural, público doméstico, razão, emoção, que associa os últimos como características inerentemente femininas. Bettman identificou como tais bases fundamentam as conexões entre liberalismo e patriarcalismo para produzir a exclusão das mulheres na esfera pública na forma da divisão sexual dos papéis de gênero. Por meio dessa crítica, a autora aponta os limites críticos do pensamento liberal para o feminismo, ainda que sem abdicar dos seus ideais de autonomia e liberdade do indivíduo, dado que a sua natureza patriarcal centrada sobre a separação do público-privado seria um de seus aspectos mais estruturais. Diante de tal contradição do pensamento liberal, não há uma defesa da dissolução das esferas, mas antes a proposição de uma perspectiva dialética da vida social por parte da crítica feminista que recusa tanto a cisão quanto a fusão entre público e privado. Susan Locke, 1998, aponta para o espaço doméstico comumente associado ao privado como constitutivo das identidades de gênero e, portanto, um espaço fundamental de produção e reprodução das desigualdades entre homens e mulheres. Para a autora, a cisão das esferas público-privado e fundadora da divisão sexual propõe analisá-la a partir do par público-doméstico, a fim de enfatizar o caráter marcado por gênero que a esfera privada assume enquanto espaço de reprodução social. De maneira semelhante a Bettman, Locke reconhece que a separação das esferas implica em uma dinâmica no qual o doméstico sustenta a existência do público. O doméstico sustenta a existência do público. Reconhecendo sua indissociabilidade, ambas são imbricadas em uma mesma realidade social, não podendo ser compreendidas separadamente. Para Locke, a premissa de não intervenção no Estado da esfera privada como princípio liberal pressupõe uma insidiosa neutralidade perante as desigualdades produzidas no espaço doméstico familiar, dado que esse seria interpretado com livre
como livre de relações de poder. Tal construto não faria senão reforçar as desigualdades existentes. No entanto, as autoras divergem em suas compreensões para abordar criticamente a separação público-privado, enquanto Pettman propõe uma problematização das bases do pensamento liberal, considerando seus fundamentos patriarcais. Ockham apresenta uma abordagem reformista, por meio da reconfiguração do doméstico para reformular a posição social das mulheres sem abandonar princípios do individualismo e autonomia do indivíduo diante dos grupos sociais. Partindo do doméstico para compreender as desigualdades existentes na esfera pública, Ockham aponta que a produção da divisão sexual dos papéis se forja, sobretudo, por meio de instituições como a família, sendo preciso superar a cisão público-privada para avançar a condição social de mulheres. Talvez seu argumento mais contundente para evidenciar a adesão à teoria liberal esteja em seu artigo, abre aspas, "O multiculturalismo é ruim para as mulheres?" Fecha aspas, é uma pergunta. No qual aborda como grupos orientados por premissas iliberais, entre aspas, iliberais, violariam direitos individuais de seus membros, sobretudo das mulheres, vivendo em sociedades liberais, problematizando especificamente os debates sobre casamento forçado, mutilação genital feminina e poligamia de grupos minoritários, vivendo em países de democracia liberal como o da Europa e dos Estados Unidos. Ockham afirma que haveria uma contradição do princípio liberal na aceitação dessas práticas culturais no qual os direitos de um grupo não deveria se sobrepor à máxima da liberdade individual de autodeterminação de seus membros. Para a autora, esses grupos seriam potencialmente antifeministas, devido às limitações impostas às mulheres, às meninas, de usufruir da dignidade humana, em termos igualitários aos seus membros masculinos. Dada a centralidade da noção de separação das esferas público-privada que permeia sua obra, Ockham associa culturas que preconizam a domesticidade feminina à opressão e à diminuição de oportunidades da igualdade, impondo restrições por meio de costumes e outras práticas culturais, à liberdade de escolha das mulheres. A separação entre culturas liberais e iliberais permite a Ockham reafirmar seu alinhamento ao liberalismo nessa leitura, ainda que reconheça que as culturas ocidentais ainda são discriminatórias às mulheres. Estas seriam, ao menos, garantidas legalmente muitas das mesmas liberdades e oportunidades que os homens. Assim, reivindicando igualdade de proteção às mulheres oriundas da sociedade que identifica como fortemente patriarcais, a autora defende o dever de incluí-las aos princípios liberais, tais quais as mulheres ocidentais, a fim de que os direitos concedidos a grupos não resultem em subculturas de opressão dentro das sociedades liberais. Ockham conclui argumentando que as mulheres poderiam estar muito melhor se a cultura em que nasceram fosse extinta, modo que seus membros se integrassem à cultura circundante menos sexista. O discurso salvacionista diante das mulheres do terceiro mundo, presente no argumento de Ockham, já foi amplamente criticado pelas feministas pós-coloniais devido à ausência de interlocuções com as vozes dessas mulheres operando sob uma lógica salvacionista. O contra-argumento aponta a homogeneidade discursiva presente nas abordagens feministas liberais que pressupõem as mulheres enquanto um grupo previamente constituído, oprimido de antemão por sua vida doméstica e cultura patriarcal. Para Morant, 1986, os feminismos liberais terminam por operar uma colonização discursiva sobre as complexidades históricas e materiais que constituem as realidades vividas pelas mulheres, legitimando
Assim, o discurso humanista ocidental, universalizante, que constrói as mulheres ocidentais em termos de modernidade, liberdade e autonomia sobre suas vidas e corpos. O privilégio e perspectiva feminista pós-colonial para dialogar com o feminismo liberal, ciente da expensa de tantas outras abordagens feministas possíveis, a fim de sugerir como alguns pontos nodais de conexão ao liberalismo permitem situá-lo como uma forma de racionalidade política, histórica e socialmente constituída, a despeito de seus esforços universalizantes. A gestão de condutas autônomas e preceitos de liberdade individual foram abordados por feministas pós-coloniais como Saba Mahmoud, 2019, como um modo de naturalização da liberdade enquanto ideal social universal tornada normativa para diferentes contextos e realidades sociais. Apontando como a liberdade seria um valor normativo a muitos feminismos, tais como o liberalismo, Mahmoud propõe situar os conceitos de liberdade e independência como aspirações sociais historicamente recentes, defendendo que o significado de agência, ou seja, os modos de ação das mulheres em contextos diversos, não poderiam ser previamente fixados, mas antes compreendidos a partir das análises contextualmente específicas. A exemplo do argumento de Mahmoud, feministas negras como Angela Davis, 1983, Patricia Hill Collins, 1991, demonstraram que, enquanto para as mulheres brancas de classe média o confinamento ao espaço doméstico e familiar representava uma frente de opressão, para as mulheres afro-americanas, por exemplo, e nativas, a possibilidade de formar famílias era uma reivindicação fundamental, dado histórico de racismo e escravidão, que as impediram de consolidar laços comunitários e sociais a partir de da tal instituição família. Dessa maneira, concluo esta breve apresentação sobre o feminismo liberal, apontando para suas linhas de escapes. Há uma contradição inerente localizada sob o ideal de universalismo do liberalismo, que se mostra problemático quando aplicado de forma histórica e indiscriminada a diferentes contextos socioculturais, como aponta Kessinger, 1997, uma vez que moldados pelos valores liberais e estes tornados como universais, para os quais todos os movimentos sociais de mulheres deveriam caminhar, o feminismo liberal termina por produzir exclusões em suas tentativas de universalização, bem como por sua base específica sobre o modo de estrutura social do liberalismo. Se compreendermos os anseios de liberdade preconizados pelo feminismo liberal, realização pessoal, autodeterminação, ambição, enquanto construções históricas e socialmente específicas que, portanto, não podem ser fixadas como desejos universais dados a priori para todas as mulheres. Então, a própria base liberal dessa vertente feminista se coloca em xeque. A instabilidade entre o compromisso do feminismo liberal com o liberalismo para subvertê-lo produz uma tensão insolúvel do ponto de vista categórico, evidenciando os limites da própria categoria feminismo liberal. Pois é. Então, quando me propus a ler este livro, que estou lendo para vocês, eu pensei em ler ele justamente pela variedade de conceitos, teorias, especificidades e pluralidade existente dentro dos feminismos que as autoras colocam já no plural na capa do livro, né? Então isso é bem positivo. Então eu acho assim, sabe, que a gente tem que ler sobre todas as coisas. Então é importante a gente refletir sobre todos esses feminismos. Então pronto, gente, finalizo por aqui mais um feminismo lido para vocês, né? Para vocês reforçarem aí com as leituras e pesquisarem, para quem quiser, lógico.
Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo verbete, um cheiro, tchau e até a próxima!